Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Pitcast. E hoje é um episódio inteiro dedicado aos amantes da literatura, né? Hoje a gente está aqui com uma mesa super especial para a gente falar sobre a Fliva, a Feira Literária de Valença. Vou apresentar aqui todo mundo, mas duvido que vocês não conheçam. Vamos lá. A gente está aqui com o Leonardo Pansardes, que é o idealizador da Fliva e o organizador e tudo, e um monte de coisa. A gente está com o Luiz Henrique, que é o dono da Companhia do Livro, e a Kátia Berkovics. Isso. Falei certo. Muito bem. Então, a Kátia, ela é autora de um livro que vai ser lançado agora, que vai falar sobre a história da Fliva, né? Eu quero entender esse livro ainda, porque eu ainda não conheci, ainda não sei como é que é. Então, é isso. Vamos começar. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui o chat. E aí a gente vai batendo um papo sobre isso. Ô, gente, para começar, eu queria ver com o Léo. Queria que você contasse, pode falar, assim, se apresentar, e você contar para a gente como que surgiu a Fliva, como que surgiu a ideia, como que foi o processo. Ela está aí há 11 anos, né? Sim, 11 anos, vamos para a 8ª edição, ficamos 4 anos sem Fliva, o motivo foi a pandemia, né? Então, paramos na pandemia e voltamos agora. Mas a Fliva, eu entendo que a Fliva hoje, em todo momento dela, ela seja o maior democratizador da literatura e da cultura valenciana. Quando eu voltei para Valença, depois de ter me formei em jornalismo e deixei o jornalismo para abrir uma editora e comecei a caminhar ali e voltei para Valença. Quando eu volto para Valença, eu encontro o Luiz Henrique na Companhia do Livro, que me contrata e eu começo a trabalhar na Companhia do Livro, tendo uma editora bem pequenininha, bem no início ali, e aí juntou toda essa vontade desse mundo literário. Com isso, eu comecei a perceber, Pete, que a gente não tinha em Valença um lugar que pudesse acolher os autores. E, além dos autores, os amantes da cultura no geral. A gente não via músico nos bares, a gente não via poeta declamando, então a gente tinha faltava um espaço cultural que pudesse realmente democratizar a literatura e a cultura no nosso município. E uma cidade que é extremamente cultural. Uma cidade muito rica, assim, a gente tem nomes extraordinários, né? A gente pode falar de Rosinha de Valença e outros nomes. Então, a gente começa a perceber a necessidade de ter um berço, de ter um lugar, um ninho, que as pessoas pudessem expressar a sua cultura no maior nível possível. E aí, com muito custo, a gente começou ali a pensar, começamos a estruturar, levamos 6 anos imaginando como que seria a Fliva. 6 anos? Isso eu não sabia, não. 6 anos. Assim, quando a gente chegou, assim, ficamos naquela maturação, né, de como seria o melhor, o que seria. Só que chegou um momento, assim, que vamos fazer isso. E que, assim, a gente tem um momento de planejamento, mas não pode ficar só planejando, né? E aí entramos de cabeça na primeira Fliva. E, assim, é marcante porque a gente percebe, vendo fotos, né? Eu lembro que tem uma foto minha, da Rosiane, tem mais uma pessoa, acho que, se não me engano, a Ellen ou a Carla. No primeiro dia de Fliva, choveu. Verdade. Você lembra, Luiz? Verdade. E a gente estava com a enxada no jardim de cima, deslocando a água ali para que a gente não tinha tabrado, não tinha chão, não tinha... E para que a coisa pudesse ocorrer. E foi muito difícil esse momento, mas começou a se tornar fácil quando a gente começou a ver as escolas, as criancinhas de mão dada, com a professora na frente, aquele caminhozinho, as pessoas começaram a chegar e querendo a Fliva. Então, acho que todo momento, toda ansiedade ali, naquele início do processo, ele se concretiza na presença dos alunos, na presença da criança com o acesso à literatura. Eu acho que esse é o maior motivo da Fliva. E você, Luiz, como é que foi, assim? Como é que começou? Aí o Léo surgiu com essa ideia. Bom,
no meu caso, como a companhia do livro, né? Quando o Léo veio com essa ideia da Friva, assim, a gente não sentiu nem que era um convite, era uma coisa, era uma obrigação da companhia do livro participar. Por quê? A livraria, ela já 2013, né? Então, assim, a livraria já tinha 13 anos na cidade. Mas a gente continuava tendo aquele problema de muitas pessoas não conheciam a livraria. E aí, a gente enxergava na Friva também essa oportunidade da livraria sair daquele espaço ali e ir para um local mais amplo, se aproximar realmente das pessoas, das crianças. Era uma forma, como o Léo colocou, de democratizar, né? Levar o livro para todas as pessoas, assim. Então, para a gente, foi uma possibilidade que inimaginável num primeiro momento que Valência ia promover um evento daquele porte, né? Então, foi muito gratificante ter recebido esse convite do Léo de participar da Friva, porque a livraria também precisava disso. Era importante para a livraria, para ela se consolidar como não só como uma loja de vender livros, mas como uma ferramenta de levar o acesso do livro até as pessoas, né? Então, a livraria tem essa função. E a Friva, ela aproximou muitas pessoas dessa possibilidade. Deu uma quebrada, assim, naquela sensação de que a livraria não é um espaço para mim, né? Sim. Eu percebi muito isso, que muitas crianças, muitas pessoas mais velhas também, que achavam que não tinham meio que direito àquilo, né? De repente começam a se sentir mais próximas da literatura, começam a se aproximar mais disso, porque estava dentro das escolas, estava dentro das casas, né? Está, né? Porque agora E para você, Kátia, assim, como que o primeiro momento assim da Friva? Nossa, mágico, né? Muito mágico. Eu vejo como um divisor mesmo, porque nós, escritores que estávamos, né, escondidos, né, que nós não víamos essa possibilidade, estávamos, né, com tudo aquilo guardado, e hoje eu vejo que o que nós escrevemos não é nosso, é do outro, é para quem a gente entrega, e a gente não tinha como entregar isso, né? A gente não tinha esse espaço. Então, a Friva veio como esse divisor. E aí a gente começa a ver o celeiro, a quantidade de escritores, de poetas, de artistas Foi só brotando que a nossa cidade tem. E aí a gente vai descobrindo, né? O Léo descobrindo, o Luiz Henrique, eu descobrindo, e aí me faz lembrar da nossa escritora Mirim, de 13 anos, que, além de escrever a história, ela ainda desenhou o próprio livro, ilustrou o próprio livro. Era a Aline? Aline. Eu lembro dela. Então, assim, são momentos que a gente não esquece, não tem como esquecer. E que a gente se coloca, né? Porque a gente se coloca ali, naquele lugar que a Aline ocupou, né? No lugar que você ocupou. Então, a gente está ali junto, né? Isso toma um corpo, isso cresce, isso caminha. É isso mesmo. É mágico cresce, demais. né? Porque eu também tive essa sensação, assim, de... a gente pôde florescer, né? Isso. E aí, de acordo com o que a gente... Primeiro que a gente podia compartilhar, porque até aquele momento, assim, dá muita sensação de que você é um autor meio romântico, né? Ah, porque é minha obra, porque, nossa, isso aqui é para mim, porque eu não vendo, porque eu não... E aí, de repente, você fala, cara, isso tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma máquina que precisa girar e que a gente tem que apresentar nossa arte. Sim. Eu comecei a escrever, eu não colocava o meu nome, eu tinha uma página no Facebook chamada Da Tribo do Amor, e eu só escrevia os meus textos ali, e eu não colocava o meu nome, porque eu tinha vergonha. E aí, de repente, com a Friva, com essa oportunidade da gente se juntar, que aí começou a criar muitas comunidades. Eu tive um clube de leitura por 6 anos, graças à Friva, porque começou a movimentação. Então, assim, isso realmente deu um corpo e fez crescer a literatura na vida de todos nós, né? Muito bom. Assim, a gente ficou um pouco órfão esses anos aí sem Friva. Ávidos, desesperados para isso. Sim. E aí, agora que está acontecendo, como é que surgiu isso? Como é que você decidiu? Falou, hoje, agora tem que ser. Ou alguém falou, você tem que... Vamos voltar, né? Na verdade, Também. assim, desde Muita cobrança.
Desde 2019, a gente estava com tudo pronto para fazer a Friva, né? E aí, de repente, quer dizer, não só a Friva, mas tudo parou, né? Então, a gente estava com tudo pronto. E aí, paramos. Findou. E depois foi cada vez ficando mais difícil para se retornar. Porém, desde 2019, talvez se eu contar, chega facilmente a mais de 1.000 mensagens. Os valencianos, as pessoas, e a Friva? E a Friva? Sim. E a Friva? E eu acho que não só comigo, com o Luiz, com a Pete, com todo mundo, assim, existia essa cobrança pública, né? E a Friva, quando que vem? Quando que acontece? E assim, é muito bacana porque mesmo agora, quando a gente decide fazer sem dinheiro, sem investimento, uma edição talvez pocket, digamos assim, né? Mesmo assim, a gente vê as pessoas, os autores, as crianças, os professores, as diretoras. Eu quero levar meu colégio na Friva, eu quero levar meus alunos na Friva, eu quero levar meu filho na Friva. Pelo evento, né? Um carinho maravilhoso, Luiz, assim, é impressionante como as pessoas... Eu quero participar da Friva, eu quero levar meu livro, eu quero estar na Friva. Então, isso não tem preço nenhum. Porque realmente, assim, a gente bate na questão da democratização, porque é isso que acontece. Você começa a plantar aquela sementinha, as pessoas começam a amar aquilo, começam a tomar posse. E se sentem empoderadas a ponto de falar, eu posso lançar um livro, eu posso comprar um livro. Então, assim, eu lembro um ano, o Luiz vai, talvez, com certeza vai lembrar, isso me marca muito, porque teve um ano que a gente via... Foi no primeiro ano que a gente lançou a bolsa laranja da Companhia do Livro. Circulando. Assim, a quantidade, né, de criancinhas assim, com bolsa e via essa questão no centro da cidade, o centro tomado pela literatura. Lendo, levando o livro para casa, né? Isso é muito bom mesmo. Assim, realmente foi uma ação assim, que naquele ano, acho que transbordou. E eu lembro, assim, se eu estiver errado, Luiz, me corrija, mas eu lembro que essa foi uma ação que impactou, porque naquela época o presidente da Associação Comercial, que me parece que era o Sebastião, ele comprou, assim, né, fez uma compra de uma quantidade de livros para doar para as crianças carentes de algum bairro, se eu não estou enganado, né, Luiz? Foi. 2013... assim, eu não tenho certeza que não. Deve ter sido ainda o Wellington, né? Mas acho que a de 2014 já era o Tião. Mas esse foi 2015. A gente voltou pro Jardim. Então já era o Tião. Isso mesmo, no Jardim já era o Tião, o presidente. E foi muito bom essa... Eu acho que isso que acontece com a Friva é um pouco disso que eu falo da livraria, né? A livraria não é simplesmente uma loja de vender livros, né? Ela tem essa missão com a sociedade. E a Friva, querendo ou não, ela tem isso também, né? Ela não é um evento que acontece em Valença. Ela é um evento que leva muito mais do que uma coisa de assim, eu vou sair para me divertir. Ok, você vai se divertir, uma criança vai assistir uma contação de história, mas são sementes que são plantadas de transformação. Acho que isso é que é o mais bacana. Desde a transformação de encorajar uma pessoa a lançar um livro, a editar um livro, a transformar aquele não leitor em leitor, a mudar realmente, às vezes, a vida de uma pessoa através de um evento, de um acontecimento. Aquilo ali pode ser um efeito transformador. Eu acho que a Friva tem muito isso, essa questão de transformar a vida das pessoas. Quantas e quantas crianças lá atrás que começaram a ter acesso a livros, né, essa possibilidade desse mundo, e que a gente não tem esses números, mas que talvez entraram nesse mundo aí da literatura e com certeza isso transformou a vida delas. Se houver alguém que está ouvindo a gente aí agora, vai poder depois colocar lá. Eu sou uma dessas pessoas que comecei a ler livros nessa época. Essa questão também, eu vou me recordar, Pete, de uma coisa que você falou comigo um dia, se não me engano, lá na faculdade. Essa questão do autor. A Pete estava falando que ela escrevia no Tribo do Amor e não colocava nome. E um belo dia ela colocou Pete. E aí ela falou que ela estava lidando ainda comigo. Luiz, eu estou tendo que lidar com essa questão das pessoas me conhecerem, me gritarem meu nome na rua. Às vezes eu ainda fico um pouco assustada com isso, porque é muito legal essa questão que as pessoas passaram a ter com os autores dos livros também, né? Aí a Pete aqui é um exemplo, a Kátia, né? Mas assim, a gente tem outros valencianos que editaram. E também, Léo, aquelas pessoas, aqueles autores que vieram em Valência, e você via aquela multidão de gente atrás
parecia que era uma coisa, às vezes, quem não estava envolvido com esse mundo da literatura achava que era, às vezes, um autor global que estava em Valença de tamanha quantidade de jovens, crianças atrás daquela pessoa. Isso é uma coisa que, aí não só a Frívolo, né, mas acho que os eventos envolvendo o livro conseguiu proporcionar para as pessoas, que eu acho fantástico. Isso também. rolou muito, assim, o autor que vinha de fora era é claro que era uma coisa estrondosa, mas assim, com a gente daqui também era assim. Eu lembro que assim que eu lancei, eu estava na faculdade e assim, uma pessoa falou atrás: "Ah, Pitty Lara". Gente, eu corri. Eu corri, porque assim, eu falei, como assim? Foi a primeira vez que eu ouvi o meu nome, assim, é a Pitty Lara. Eu falei, ah! Aí eu comecei a correr, porque eu fiquei morrendo de vergonha, e assim, e a pessoa vindo atrás de mim. Aí depois foi todo um processo de viver umas coisas que inimagináveis, de dar autógrafo na rua. Então, assim, foi aquele boom. E melhor de tudo, a gente virou estrela de uma coisa tão bacana, tão sensacional, assim. Cara, estrela da literatura, imagina. Virei popstar da literatura. A Frívolo nos ajudando a encontrar o nosso espaço, né? E a ganhar espaço, né? A expandir esse espaço. Sim. É engraçado que hoje, né, eu ainda falei com a Pitty, tem um colégio que vem lá de Rio Preto, né? Espero que a gente consiga, né, Lívia? Assim, um colégio lá de Rio Preto vai trazer os alunos de Rio Preto, mas fizeram uma exigência, não, mas assim, né, uma conversa que queriam, né, bater um papo com a Pitty, com a Jo, com a Elaine. Então, assim, é um frisson que continua, que perdura, né, que não morre, né? De ver ele, assim, as crianças crescendo. Eu não sei se para você rolou isso. O Luiz, com certeza, porque tá ali na livraria, vê o tempo todo as crianças, né? Agora, assim, para mim, de ver as pessoas que estavam ali lendo, as crianças que liam O Mundo de Micaela. E aí, de repente, eu olho na rua e fico assim, meu Deus, como assim? Então, assim, já, sei lá, O Mundo de Micaela foi 2015, aí. 9 anos, gente. Então, Já tem agora um próximo para essas crianças que já cresceram? Então, tem que ter, né? Eu tava... Porque, assim, 10 anos que eu lancei o primeiro livro, tá fazendo esse ano. Então, eu falei, esse ano eu tenho que lançar outro. Só que aí veio o podcast. Aí eu falei, vai ter que esperar um pouquinho, vou ter que deixar pro ano que vem, porque não deu. Mas, assim, tem que vir. Eu tô desesperada, gente. Eu fico assim, eu tenho que sentar... O podcast, uma das ideias era essa, era me obrigar a escrever. Porque eu tenho que escrever a pauta, eu tenho que pesquisar sobre o assunto. E muitas vezes eu já fiz alguns vídeos também de estar aqui sozinha, só lendo algum texto meu e tal. Então, assim, começou com essa ideia. Só que aí ele foi criando outra coisa. Eu falei, não, então agora vai ter que esperar um pouquinho para eu ir para o podcast. Mas é um negócio que a gente não consegue, não sei se com você é assim, mas assim, a gente não consegue se desvincular. A literatura, para mim, ela o negócio virou minha religião, quase. Sabe? Eu falo sempre, eu às vezes comento, né? Às vezes eu estou assim em determinado lugar e aí é como se eu fugisse dali. Porque eu começo a pensar, eu começo a escrever mentalmente, eu começo a observar o ambiente. Então, enquanto as pessoas estão conversando, eu estou fazendo livro, eu estou fazendo poesia. Você colocou em palavras, escrever mentalmente. Sim, é a minha cara, que todo mundo olha e fica assim. É aquela. Não estou aqui, entendeu? É exatamente eu tô aqui. assim. Às vezes eu peço desculpa e às vezes eu até explico, gente, é que eu fico um tanto introspectiva, porque eu estou observando, eu estou escrevendo, eu acabo tendo que falar. Porque às vezes fico sem graça, porque é o tempo todo. Então, eu acho que o escritor tem isso, o poeta tem isso, está dentro da gente, né? Não tem como fugir disso. Agora, e vocês? Vocês escrevem, gente? Vocês têm... Você, eu sei que sim. O Léo escreve bastante, né? Eu não tenho escrito tanto quanto eu gostaria, mas escrevo. Mas, assim, hoje ainda está muito na função de editor, né? Assim, a Frívolo parou, mas a gente continua editando, por exemplo. O próprio Rodrigo Magalhães tem alguns livros que a gente tem editado. Então, isso ainda tira um pouco... não tira do tempo, né? Que também é bom.
mas ainda sinto falta ainda de escrever. Até pela minha formação que vem de jornalismo, assim, hoje eu não atuo como jornalista, mas isso é nosso, né? Isso está no DNA, então a gente escreve, mas gostaria mesmo de escrever mais. E quando a gente perde a poesia? Porque a gente perde. Eu vim um dia desse do Rio de Janeiro, à noite, e eu olhando todas aquelas casas acesas, era como que um céu de estrelas, e também as ruas, os carros, era estrela no alto, estrela no baixo, e eu vim compondo. Não anotei. Quando eu retornei agora no Rio de Janeiro, eu vi tudo outra vez. Cadê minha poesia? Não, Tem que ter uma caneta Fugiu. na hora. tem que ter. Eu Fugiu. tentei fazer o teu hábito de anotar no celular, mas não é a mesma coisa. Não é. Aí, agora, há pouco tempo, a gente comprou um caderninho, botei na bolsa, falei, esse caderno dá para eu amassar, que é bem flexível, porque não adianta. Eu anoto no celular, eu coloco meio que palavras-chave, sabe? Agora, a mão, Você perguntou sobre escrever. Eu sou assim, eu não sou de escrever textos, né? Igual você, a Kate. Mas, assim, eu tenho a minha agenda. O Léo sabe, eu vou em reunião, chego com a minha agenda, tá ali tudo que eu tenho que fazer. Eu não consigo, se eu não anotar as coisas que eu tenho que fazer. Aquilo ali é que vai me nortear durante o dia, que eu vou olhando, vou lembrando das coisas. Tem que ter uma anotação. E tudo que eu vou fazendo, às vezes eu estou conversando com alguém na minha sala, eu estou com um papel e uma caneta. Aí eu vou rabiscando, anotando e, não sei, eu vou deixando pequenos pedaços assim também, que aquilo vai depois ligando, né? Uma coisa vai me recordando. Sim. Tem que ter essas coisas. Eu não consigo. O meu irmão mesmo fala comigo, mas você não usa o celular? Eu falei, não dá. Não dá. No celular, sei lá, parece que se perde, não é da mesma forma. Eu tenho aquela coisa de anotar no papel ainda, parece que, para mim, no caso, funciona melhor. Mas essa é a grande briga da atualidade, né? Eu queria até saber isso. O que vocês acham desse cenário que a gente está agora? Por quê? As coisas aceleraram muito rápido, né? Então, eu já participei da organização da Fliva, eu me lembro como as coisas eram extremamente analógicas na divulgação, em tudo. Agora, a grande briga é isso aqui. Né? Por um lado, é ótimo, a gente está tendo uma outra forma de fazer divulgação, de se comunicar. Mas a gente tem a briga de que eu quero ler mais, eu não consigo, eu quero escrever mais, eu não consigo, eu quero quero um dia de 24 horas, ele acaba tendo 48. Então, assim, é a grande briga. O que vocês acham assim, de diferença? O que você está vendo de diferença hoje para a Fliva, sei lá, em relação à tecnologia de alguns anos atrás? Eu acho que o que eu mais vejo é divulgação. Hoje é muito mais fácil, né? Mas também tem aquela questão que nos ilude em relação a estar chegando no público final. Então, às vezes a gente está iludido que chega e não chega, porém é muito mais fácil sair colando papel. Né? A gente fez muito isso, né? Muito. É cartaz, papel, distribuir panfleto. Só que banner. Então, hoje, a divulgação ela toma um outro caminho, muito mais digital. Porém, eu vejo que nós evoluímos muito, principalmente na literatura, na edição, com o poder das ferramentas tecnológicas. Hoje é muito mais fácil. Eu pego o notebook, eu estou deitado, estou em pé, estou sentado, aonde eu estou trabalhando, aonde eu estou lendo, aonde eu estou fazendo. E isso é importante. Só que tem o outro lado. Por exemplo, eu sou um amante de filmes e séries. Eu, assim, trabalho vendo série. Eu estou na televisão vendo série. Então, assim, eu consumo muita série. E talvez seja aquele duelo de paixões, né? Aí eu vou ver série, eu vou ler. Aí fico nesse peso. E aí a gente começa a arrumar algumas estratégias para a gente poder ler mais e ver série mais. Então, onde eu posso ver série, eu vejo série. Onde eu não posso ver, eu leio. E aí eu ando, por exemplo, com um livro dentro do carro. Eu ando com um livro na Silva, então eu vou para um lado. E aí, leio 3 páginas, leio 4 páginas. Estou esperando o Arthur no colégio, eu estou lendo. Aí estou esperando a Bia, eu estou lendo. Então, a gente cria esses hábitos, essas estratégias para evoluir na leitura. Eu acho que o mais importante nisso é quando a gente lê, quando a gente fala de democratização da literatura, da leitura, é permitir o outro ler
tem esse mundo mágico que a gente entra no romance, na literatura, da fantasia, mas tem a vida prática nossa, do dia a dia como profissional. Talvez se eu não lesse tanto quanto eu li, ou quanto eu leio hoje, talvez eu não fosse o profissional que eu sou hoje. A quantidade de informação que eu absorvo e a quantidade de informação que eu consigo redistribuir pelo conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém toma de você, não se esvai por aí. Então, E as inspirações também. sim, exatamente. Porque a gente vai meio que vendo, é um quebra-cabeça na nossa cabeça, né? Para mim é isso, eu vou pegando um monte de recorte e eu crio a minha própria narrativa de uma outra maneira através das coisas que eu estou consumindo. Só que é um duelo, assim, é realmente isso. Isso que você falou é bem importante, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa que está vivendo isso e fica assim, como é que eu vou melhorar o meu hábito de leitura? Tem algumas estratégias que a gente tem, tipo, ter o livro sempre em mãos. Eu mudei um pouco minha rotina, eu coloco agora livro antes de dormir. Então, assim, eu tento me obrigar, às vezes fico uma semana sem ler um livro antes de dormir, mas na rotina eu tento ler um pouquinho antes de dormir. Então, a gente vai criando algumas estratégias. Eu tentava ter alguma coisa no celular, mas também não me desperta, porque era sempre assim, eu começava a ler o livro, eu chegava lá na livraria e falava, tem esse livro aí? Então, Que bom, assim, porque eu gosto de rabiscar, eu gosto de marcar o livro todo. Então, assim, com o tempo a gente vai criando algumas estratégias. Para você, Kátia, assim, a tecnologia afetou um pouco o seu... Acaba afetando bastante, né? Mas eu gosto do livro. Eu gosto do livro de papel, o livro físico. Até o cheiro do livro, o pegar no livro, o jeito do livro. Então, eu gosto de livro. Mas você é ativa nas redes sociais, assim? Você consome bastante? Não, ultimamente bem menos, né? Até por questão do trabalho, que o trabalho que me consome bastante nos últimos tempos, então bem menos, né? Eu trabalho diariamente, 8 horas de trabalho, e aí quando eu chego em casa preciso descansar. Então, eu leio muito, porque eu trabalho com lei, então eu trabalho com as leis em cima da mesa, então eu leio muito, mas só que agora leis, né? Mas, assim, redes sociais agora bem menos. E você, Luiz? Você não é muito... Você diz de ler? Da rede social, isso rede não te social, atrapalha em nada. Pouco. O WhatsApp ainda tem que usar, mas assim, Instagram, pode pesquisar, eu nunca fiz postagem, é uma vergonha, mas não sinto... Não é minha casa, parece, assim. Mas acabo passando o dedo ali, vendo algumas coisas. Mas vocês estavam falando sobre isso, eu estava pensando, a gente está tentando, parece que inconscientemente, pegar o que essa nova geração está fazendo, de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? O Léo falou um pouco disso. Você está trabalhando, assistindo uma série. Às vezes, eu estou assistindo um podcast, ou ouvindo um podcast, mas eu também estou trabalhando. Então, a gente está com essa mania de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E o livro, talvez ele exija de você se desligar um pouco e se concentrar nele. E a gente está ficando meio impaciente, que essas coisas tudo aceleradas. Eu estou almoçando e estou mexendo no celular, vendo meu celular está apitando, qual é a mensagem de quem é. Então, a gente está muito com essa questão de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que é normal, você está conversando com uma pessoa e está mexendo no celular, né? É uma falta de educação, mas às vezes você está naquela situação. Está andando pela rua, está andando, indo para um outro local, também está mexendo no celular. E aí, isso é uma coisa que às vezes a gente fala assim, essa nova geração tem muito isso. Mas eu acho que nós, numa geração posterior, parece que a gente está entrando nessa coisa também, né? Isso. E aí eu estava aqui refletindo sobre isso, assim, o livro, ele exige justamente isso. Você falou assim, eu deixo um livro na cabeceira da minha cama para naquele momento eu me concentrar nele. Mas eu acho que a gente tem um dia tão acelerado que às vezes o livro ele faz essa exigência, né? Assim, cara, agora é hora de você se concentrar naquilo ali. Desacelera e foca nele. Agora, o que é bacana é quando você pega um livro para ler, cheiroso, daquela questão do papel, você também, às vezes, você engrena naquela situação, quando o livro te prende, né? E aí você tem aquela necessidade. Então, tudo são hábitos, né? E aí, eu vou entrar num outro assunto agora, que não foi muito da sua pergunta, mas uma coisa também
que eu fiquei refletindo. Por que os jovens hoje, ao mesmo tempo que muitos não leem nada, outros leem tanto? Eu acho que é justamente para essa capacidade que eles estão tendo de ser tão acelerados, sabe? Eu acho que eles pegam um livro e nem em 1, 2 dias já pega outro. E aquela velocidade de estar trocando. Eu sei porque a minha filha mais velha é assim. Em uma semana, você deixar ler 3, 4, 5 livros. É uma coisa assim, cara, como que consegue ler tão rápido? Eu não consigo ler tão rápido assim. Eu acho que eles estão uma geração diferente. Eu acho que é por isso que lá na livraria a gente percebe. Hoje eu estava falando com a Alan, você falou assim, você percebe pessoas da sua faixa etária aqui e consumindo muitos livros, sem dúvida nenhuma. Então, assim, me perguntam muito, e a livraria? O futuro da livraria, os leitores? Eu falo assim, cara, o jovem hoje praticamente é quem mais consome livro aqui na livraria. Então, assim, é tranquilizador para mim nesse aspecto, né? Mas, assim, por um lado é lógico que você fica preocupado com essa questão, assim, até quando isso vai... Mas, assim, se eu não consigo atingir 100 jovens, vamos dizer assim, mas aqueles 20, talvez, que leem, eles leem muito mais do que 40, 50 jovens de uma geração anterior, entendeu? Eu acho que mudou muito essa relação. A tecnologia fez com que eles fossem mais rápido nesse ponto também. E criassem comunidades, né? Porque o que eu percebo é... rejuvenesceu realmente o público, o consumidor de literatura, o leitor, ele rejuvenesceu, ele é o jovem que está ali no TikTok e que está criando essa comunidade que é, fulano leu, eu quero ler também. Tem que comentar, tem que falar sobre aquilo ali, né? E isso está fazendo uma coisa que pode falar o que for, gente, mas assim, o livro não acaba, porque... Esses jovens são os que, na vida adulta, eles não vão parar de ler. Eles podem reduzir, eles podem ficar um tempo sem ler, mas eles vão ter essa necessidade. Eu sei porque, por exemplo, lá em casa eu tenho uma de 20 anos, uma de 13. A de 13, desculpa, Mel, mas é assim, meu Deus. Pete, mesma coisa lá em casa. Difícil. Exatamente mesmo. Você tem que falar que vai obrigar, e não consegue, não vai. Outro dia eu falei para ela assim, minha filha, você não leu o meu livro, pelo amor de Deus. Ela não leu o Tribo do Amor. Os livros infantis, sim, mas assim, porque naquela época eu obrigava a ler. Os meus eu nem obrigava, mas eu obrigava a ler livro infantil. Foi crescendo, não consigo. E assim, a gente já teve clube de assinatura de livro, incentivando todo mundo a ler. E lá dentro em casa, de casa não funciona. Agora, a Alanis sempre leu muito. Né? Então, assim, por quê? Porque eu acho que teve esse período assim, onde a geração da mais nova lia menos. E aí, agora que isso está retornando para um outro público, porque, por exemplo, ela está com 13. Não sei se dá tempo dela engrenar nisso, né? Mas talvez até dê. Mas os mais novinhos, eles já estão começando a consumir com uma outra velocidade, de uma outra maneira, né? Mas é isso, às vezes na geração da Mel, tem outras crianças ali que leem e leem muito, muito. E leem por eles e por ela. Por ela, exatamente. Eu acho que está acontecendo muito isso. Eles leem demais. O pai chegar lá na livraria e falar assim, cara, eu não dou conta de tanto que meu filho está lendo. Isso é muito legal também, né? Você perceber essa questão. Talvez a Alice, na idade dela, já leu tanto quanto você. E olha que você é um ponto fora da curva, né? E ela é uma geração que está lendo demais também. Com certeza. Mas é engraçado, vocês vão concordar comigo, mas... eu vejo um movimento, principalmente no Instagram, de uma certa disputa de conhecimento. Assim, eu tenho que ler o que eles estão lendo. Sim. Porque, senão, eu fico fora dos debates. E aí, o aumento de informação e de conhecimento começa a evoluir naquele processo. Então, as discussões, quanto mais se discute... mais se tem as engrenagens ali rodando, e aí os adolescentes e os jovens ficam mais interessados, e aí começa a apaixonar, né? Porque então, o livro tem essa questão, né? Eu vou começar por obrigação, na hora que você vê, você tem uma pilha em casa. Sim. A Bia, essa semana, né, Bia? Tem uma semana ela ganhou um prêmio do colégio lá do tio da biblioteca, que ela já leu em 3 meses...
vários. 80 livros, alguma coisa assim. Todo dia ela chega em casa com livro. Que bacana. E, assim, e é agradável porque, você falou assim, isso vai multiplicando. E ela, todo dia, pai, meu livrinho. E aí a gente tem aquele costume de ler para ela, então vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. E eu vejo que os adolescentes, assim, já têm essa... Se eu não souber, eu vou ficar Mas fora. também tem a ver, aí eu volto de novo no lance da comunidade. Sim. Por quê? A gente está falando do TikTok, mas a comunidade também tem a ver com as feiras. Porque naquele momento que surge a Fliva, era um momento que, assim, aí logo depois começou a surgir aqui na região outras feiras também, e aí criou aquela comunidade, criou aquele negócio da comunidade leitora, que foi instigando cada vez mais pessoas a participarem daquilo. Agora, sim, você começou... a gente meio que só consumia Bienal naquela época. Da onde surgiram as inspirações? Como que você conseguiu, assim... porque a gente tinha tema, né? A Fliva, eu não sei se depois... Quando eu estava lá na organização, cada ano era um tema. E como que vinha surgindo essas inspirações? O que você ia fazer? A programação, isso aí vem na sua cabeça do nada? Ou... Você sabe que isso é um quebra-cabeça enorme, né? Porque é troca de horário, troca aí, vai em troca, você puxa. É complexo. Só que eu vejo que a Friva, ela não é de uma pessoa, não é de um grupo. Ela é formada dos valencianos num todo. Então, a Friva, ela tem parte do Luiz, tem parte da Caixa, da Pete, da Mariane, da Ellen, né? Tem parte de milhares de pessoas. E cada vez mais que a gente se relacionava com as pessoas, a gente aprendia mais, consumia mais, tinha mais informação e aquilo ia evoluindo. Mas é óbvio, né, que a gente tinha alguns pontos de partidas. Eu lembro uma vez que eu trabalhava de carteira assinada por Luiz, né? E eu falei, Luiz, quando vai ser minhas férias? Aí eu não, eu quero ir para uma feira do livro lá na Colômbia. Não sei se você lembra disso, né? Óbvio, eu não fui para a feira, também isso não... Né? Mas naquele momento era algo que eu tinha como ponto de partida. E aí a gente começou a vislumbrar em lugares do que estava sendo discutido, do que a gente podia absorver para a gente. É óbvio que, às vezes, o mesmo remédio que serve para a Cátia não serve para mim. Às vezes, que serve na Colômbia não serve para a gente. Ou, por exemplo, da Fripe, né? De Paraty. Às vezes, funciona muito bem na Fripe. E eu lembro quando a gente começou a Friva, a única feira que a gente tinha, pelo menos, de impacto era a Fripe. E aí a gente consome partes de várias questões. E partes na necessidade. Por exemplo, por que tinha música na Friva? Porque não se tinha música na cidade. Era uma necessidade. Por que se apresentava teatro na Friva? Porque a gente não tinha teatro na cidade. A gente não tinha espaços que as pessoas pudessem expressar sua arte. E aí, isso tudo começa uma evolução, um monte de coisa, um monte de gente. Todo mundo quer. Aquela coisa. Passa aí no horário. E as pessoas brigam, o que eu quero, porque... E é bacana isso. Porque as pessoas começaram a perceber que elas tinham direito e elas podiam tomar o lugar delas onde era de direito. Que era na rua, que era na praça, onde realmente podia fazer arte. E os desafios, assim, o que é mais complicado para poder botar uma feira para rodar? Então, eu vejo que o maior desafio isso não assim, é investimento. Falta investimento, sério, na literatura e na cultura. A gente precisa, assim, é muito importante quando a gente chega no empresário, como o Luiz, por exemplo, como a própria, né, assim, alguns outros, né, chega no empresário e eles entendem a importância de dar um patrocínio para uma feira literária. E é importante, Pete, que não é para o Leonardo. Quando eles tiram dinheiro e investem na feira, eles investem naquela criança que está lá no bairro de periferia que vai ter acesso à literatura. E eu vejo assim, vejo alguns empresários, algumas pessoas discutirem segurança pública.
Aí eu penso, né, pô, ele poderia ter contribuído para aquele jovem que na época talvez tivesse com 10 anos, hoje está com 23, está fazendo uso de substância, né, tá roubando, etc. Se aquele jovem tivesse tido acesso à literatura naquele momento, será, né, que a gente tinha mudado aquele cenário? Né? Eu lembro da Cátia uma vez trabalhando numa situação, né, Santa Rosa, Sim. né, num lugar que é de pouco acesso, e aí a gente percebe como que os jovens eram transformados pela cultura. Sim. E a gente viu alguns jovens assim sendo realmente tendo uma evolução através do investimento mínimo que era feito naquela questão. Então, a maior dificuldade é investimento. E a gente precisa, empresários da cidade, acreditem no potencial de transformação da literatura e da cultura. Isso é importantíssimo. A gente não está falando apenas do fato de ler, a gente está falando de saúde mental, saúde física, estamos falando de segurança pública, estamos falando de transformação. Tem um exemplo, você está de novo da Colômbia, mas hoje ele é governador de Medellín, se eu não estou enganado, mas ele criou uma lei que as crianças, quando nascem em Medellín, elas já saem de lá com o livro. Dentro assim, Olha, é extraordinário. Uhum. Porque ele acredita que tem que sair da maternidade com acesso à literatura. E eu sonho que em Valença ainda tem potencial para a gente evoluir muito, mas não temos condições de evoluir sozinho. A Friva é multiplicadora, a Friva é de todos, a Friva é de Valença. Sim. E por isso o valenciano tem que assumir a responsabilidade da transformação através da cultura e da literatura. Aí você está falando, aí o pensamento começa, né, a caminhar. Enquanto você falava, eu comecei a ver o livro aberto. E quando você abre o livro, as pessoas vêm. É a oportunidade, quando você abre a oportunidade. Então, a Friva, ela faz isso, ela abre a oportunidade, ela abre o livro. E as pessoas vêm. Agora, eu fiquei na dúvida, porque a gente, né, falando disso tudo e vendo toda a história, porque começou na minha cabeça, Léo, pensando assim, a gente estava num período que eu acho que você foi educando muitos empresários também, porque muita gente, assim, eu lembro do início, que era mais difícil, não acredito quanto hoje, não estou fazendo uma comparação de hoje, mas estou falando no ritmo que estava. No início, difícil, aí depois a gente percebe a comunidade se envolvendo, os empresários se envolvendo, e aí, de repente, a gente teve essa pausa. Eu acredito que deve ser como voltar do zero. Eu posso falar o seguinte, Pete, só para você ter noção de como é voltar do zero. Nesse momento, as contas da Friva ainda estão no negativo, para a gente realizar a edição desse ano. Então, mas isso, né, a gente vai dar um jeito, de qualquer jeito vai dar um jeito. Só que... não precisava ser tão difícil. Exatamente. É não isso precisava. Que eu não tinha necessidade. É difícil, né, para a literatura, né? É um caminho difícil para uma coisa que é uma solução muito bacana. Assim. Porque como o Léo estava falando, a Friva, ela não fica só na literatura. Ela é muito mais, né, numa coisa cultural, realmente, porque ela traz outras formas das pessoas se expressarem ao teatro, né? Então, aquela ali é o livro que abre para o mundo da arte, né? Então, é uma possibilidade. Só que, infelizmente, assim, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Eu falo que hoje, eu ainda falei isso, nós somos os heróis da resistência, né? Porque é sempre você lutando contra essa coisa difícil, assim, de colocar isso na cabeça das pessoas. E você está falando de vir do zero, eu acho que o momento é até pior do que do zero, né, Léo? Eu acho que é quando você sai de um determinado ponto para realizar, você... Agora, assim, essa retomada, acho que ela é mais difícil ainda do que aquele início lá, né, com sonho, de ir até a Colômbia para poder vir com ideias. Essa retomada ela é muito difícil. Assim, eu tenho conversado muito com o Léo
Eu sei de toda a dificuldade que ele está passando para conseguir colocar, mesmo que uma Friva, como ele citou no início, pocket, né, uma coisa menor, mas assim, a gente sabe de todas as dificuldades que tem, os gastos, né, as despesas que tem para realizar, e o apoio realmente é muito complicado nessa hora, né? A gente tem essa dificuldade de conseguir esse apoio. E o livro aborda a Friva exatamente dessa forma, né? A festa da cultura e da arte. Então, aí eu queria te perguntar isso, né? Pensando em todo esse histórico, como que surgiu a ideia desse livro? Qual que é o nome do livro, gente? Qual que é o título? Friva, a festa da cultura e da arte, né? A Percepção. percepção de uma autora. Por quê? Foi um convite, né? Eu fui convidada a escrever a história da Friva. E aí, no convite, a gente vê uma responsabilidade muito grande. Primeiro, te dá um frio na barriga, né? Imagina! Eu estaria até agora parada assim. Por onde eu começo? Sim, teve isso. Mas eu sempre, assim, eu sinto e eu vejo que o livro, ele nasce primeiro dentro da gente, né? Então veio o convite. Então eu comecei a sentir o livro. E depois que você começa a sentir, é como uma metamorfose, né? Primeiro está lá dentro do casulo, né? Fechadinho. E aí depois é que você vai para fora, que você abre o seu olhar para poder entender, para poder buscar. E aí foi a minha percepção da Friva. Eu tive esse cuidado, fizemos pesquisas, o Léo também sempre ajudando, temos alguns depoimentos, né? Então, fizemos pesquisas, mas sempre com cuidado, porque não é um livro jornalístico, é uma percepção. E ali eu venho falando sobre isso. Quando ele começou a falar, eu comecei a lembrar que, de uma forma um tanto assim, não falei exatamente que eles estavam lá com a enxada, puxando a água, mas o livro, no início do livro, ele traz isso. Quando o poeta distribuiu, né, a sua poesia, naquele momento que era muito difícil, tudo molhado. Então, eu trago de uma forma meio que poética essa passagem do início da Friva. É o Carlos Bruno e o Gilberto Monteiro. Isso. Então, assim, o livro é uma percepção, é o que eu senti, é o que eu vi. Só que o que eu senti, o que eu vi, outras pessoas viram. E aí, o que eu percebo ali no livro? Que quando você começa, né, aquela história, quando você começa a contar, quando você fala de um violão, de uma música que foi apresentada, não tem como não te levar a uma outra pessoa da nossa história. Então, vai te levar lá naquele violão que foi o mais famoso do nosso município, que foi o de Rosinha de Valença. Não tem como. E aí, quando você vê outras histórias, quando você vê o teatro se apresentando na Friva, você também é levado a pessoas que representaram isso no nosso município. E aí começou a fluir desta forma. E o livro vem com essa percepção do que é Valença, esse baú, né? Nós fomos tirando do baú as histórias da Friva e do município. Gente, nosso município é lindo. Não tem lugar nenhum, eu nunca vi, que o cafezinho seja tão agradável, que as reuniões sejam tão boas, as pessoas são hospitaleiras. E outra coisa, tem muita cultura, muita arte. O tempo inteiro. Muita gente ainda escondida. Lá mesmo onde eu trabalhei, lá no Santa Rosa, além da gente descobrir a escritora Mirim, a gente descobriu muitas crianças talentosas. Tem um senhor lá que escreve maravilhosamente bem, que ainda está escondido. Faz poesias lindas. E aí, quando você se mostra, a outra pessoa chega e traz, sabe? Ah, meu marido escreve, olha. Então, assim, as coisas vão aparecendo, né? Vão se descobrindo. E o livro traz isso. Conforme, eu creio, conforme você, né, conforme o leitor for lendo ali, absorvendo, ele vai se reportar lá na Friva, naquilo que ele viveu, naquilo que ele viu. Aquele que não viveu, que não viu, vai se sentir lá também. E aquele que não estiver ali, que porventura eu tenha esquecido, eu tenha me distraído,
aquele que está lendo aquela Fliva de 2013 vai lembrar daquele que esteve lá. Então, todos estão ali, né, Léo? A gente está entendendo assim, Sim. todos estão ali. Tivemos assim um cuidado de tentar trazer toda a programação, né, colocar a programação, os nomes, mas eu senti muito isso, que você vai perceber aquele momento, você vai lembrar, você vai viver, você vai lembrar de outras pessoas, sabe? Aquele momento que você esteve lá, quando alguém vê, né, aquela passagem que você esteve ali, vai lembrar de quem estava ali com você. Talvez, então, eu estou super curiosa, mas pelo que você está falando, é a mesma força que a Fliva fez por nós, é o que o livro vai fazer, né? Porque a Fliva deu essa coisa de força e de união, e de empoderar através de todo mundo junto. Então, pelo jeito, o livro vai ser isso. Parece que vai acabar resgatando também isso que a gente teve e que a gente está buscando ter de novo, né? Porque a minha história, vou contar a minha história aqui, Então tá? tá. Porque eu tenho uma testemunha ali, que é aquela máquina ali, porque tudo começou com ela. Então, assim, eu parecia que a gente vivia realmente num submundo. Desde criança, eu ia para a biblioteca municipal, ficava lá. Engraçado que eu fui para a biblioteca municipal já adulta, já com filho e tal, há alguns anos atrás, bastante, sei lá, uns 10 anos, sei lá. E as mesmas pessoas que eu encontrava quando eu era adolescente estavam lá. Eu fiquei assim, gente, é uma sociedade secreta. Porque eram as mesmas pessoas. Então, assim, aí eu ia para lá, ficava lendo, estudando e tal. Aí, com 8 anos, mais ou menos, eu comecei com aquela máquina a escrever minhas histórias. Tem uma amiga minha, Marcela, que ela fala, eu lembro de você de madrugada, acordando. Ela ia dormir na minha casa, acordava de madrugada e estava lá. Então, assim, essa daí me acompanha há muito tempo. Porque você imagina, com 8 anos, foi quando eu comecei a escrever. E eu escrevia realmente... Comecei como roteiro, porque eu queria ser atriz, então eu falei, vou escrever os meus roteiros. Fazia lá o teatro na escola, me apresentava no Teatro Rosinha de Valença com base nos meus roteiros mesmo. E aí, de repente, eu falei, cara, eu acho que eu prefiro escrever do que interpretar. E foi aí que eu comecei a escrever as minhas histórias, aí depois já para o computador. Mas, assim, aí naquele momento que surge a Fliva, eu me sentia nesse submundo, sabe? Eu me sentia assim, foi o que eu falei, eu não falava, não mostrava, ou ninguém vai ver, ou as pessoas não vão gostar. E aí surge essa parada de juntar a tecnologia que me permitiu isso, que foi realmente colocar no Facebook, começar a compartilhar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, começou ali, no analógico, sabe? Então, de sentar, de ler, de conversar com as pessoas, aí você vai para a Fliva, que é um lugar onde está todo mundo respirando aquilo, que está conversando sobre aquilo. E aí você que se sente completamente solitário, porque a literatura é um processo muito solitário, para você escrever, para você consumir, né? Infelizmente, tem hora que você quer ler e ficar assim, sabe aquela parte? Tal. Aí você fica, não posso falar, mas não tem com quem falar. Ou então você fica assim, lê esse livro para eu conversar com você sobre ele, eu quero falar sobre ele. Então, assim, mas é um processo muito solitário. E aí, quando você vai para uma Fliva, onde vai surgindo aquele bando de gente, assim, que estava no submundo, assim como você, e, de repente, vocês estão juntos. Então, eu devo realmente quem eu sou a esse processo, assim, a Fliva, e por eu ter encontrado pessoas. Porque foi através disso que eu encontrei pessoas, assim, que foram indispensáveis na minha vida. Eu não sei se você lembra da Regina Polchain, da irmã dela, que, assim, eu conheci na Fliva, aleatoriamente, elas são do Rio, a Rose, infelizmente, faleceu e foi uma perda, assim, absurda. Foi muito ruim. Porque eu conheci elas ali. Elas estavam sentadas, eu estava sentada, a gente começou a conversar. E elas foram, assim, um divisor de águas na minha vida, que elas falaram,
eu acho que você tem que ler tal coisa. E aí começaram a me convidar para ir para a casa que elas tinham aqui em Valença. Me deram caixas de livros sobre teoria literária, sobre literatura russa, que eu amo. Então, assim, elas me deram gás, elas me abasteceram de conhecimento para que eu pudesse escrever, para que eu pudesse criar narrativas. Então, assim, esse momento onde a Fliva ressurge, né? Por isso que eu achei tão sensacional ter um livro para isso, porque você vai resgatar todas essas memórias de todos nós. Olha que lindo. Vai resgatar tudo isso, porque foi um momento muito especial para muita gente. E eu lembro de eu criança pensando assim, eu quero escrever um dia... Qual a sua profissão? Autora, escritora. E eu ficava sonhando com isso e tal. Hoje, gente, onde eu quiser, eu vou colocar lá escritora. Eu sou redatora, eu sou marqueteira, mas eu sou escritora. Então, assim, é um momento muito especial. Eu também, eu peço muito, assim, para que todos tenham sensibilidade, para conseguir ver esse momento de retomada como uma oportunidade da gente fazer um futuro muito, muito melhor para todos nós, para quem está escrevendo, para quem está consumindo, para quem não sabe ainda que o sonho da vida é ter contato com os livros. É realmente uma oportunidade da gente democratizar a literatura de novo, né? E, assim, como que você, Luiz, vê isso daqui para frente? Assim, você acha que dá para levar mais gente até a livraria, mais pessoas até lá? Você acha que isso vai convidar? Você tem essa esperança? Agora você mexeu comigo, porque desde que eu reformei a livraria, isso é o que me motiva a levantar da cama, vamos dizer assim, sabe? Eu quero que a livraria se transforme, como falo sempre, numa livraria para todos. Assim, me incomoda demais essa possibilidade de imaginar que alguém olhe para um espaço que tenha livros e que ela pense que aquilo ali não pertence a ela também. Então, eu tenho essa missão, enquanto eu estiver vivo, de tentar democratizar o máximo a literatura para todos, sabe? E tem alguns projetos em mente que eu quero colocar isso em prática para que se torne realmente assim um pertencimento de todo valenciano e depois, né, a gente tentar expandir isso na melhor maneira possível. A gente vive numa sociedade tão difícil ultimamente, não sei, eu vejo talvez esse aí um caminho para as pessoas voltarem a se aproximar mais, sabe? Eu sinto as pessoas se distanciando um pouco e, não sei, eu enxergo na literatura, nessa questão do livro, essa possibilidade. E isso que me motiva como livraria, né? A questão de vender livros ela é secundária, acho que é muito mais importante a gente conseguir essa transformação. Isso é o que realmente me motiva hoje a trabalhar todos os dias com gás e pensar que a livraria tem que chegar a 50 anos, a 70 anos, porque ela tem essa missão em Valença, sabe? Eu quero muito isso, muito mesmo. É porque a gente vem de um lugar onde a gente acha que realmente aquilo não pertence, sabe? Porque, geralmente, a pessoa que é leitora, a pessoa que é escritora, vem de uma família onde todo mundo lia, onde todo mundo tinha livros, onde todo mundo... E... às vezes, não. Para mim, né? A minha realidade não foi essa. Também não era. Então, assim, de repente, você olhava para aquilo e falava, não posso. É aquela história que a gente até falou em outro podcast, que eu falei, para mim era letras e lápis, era assim... Para mim foi Balbina, a biblioteca do Balbina, que foi que transformou a minha vida. Ali que eu tive acesso realmente a uma infinidade de livros, uma quantidade... Dona Regina, acho que até hoje, né, tem aquela biblioteca maravilhosa lá no Balbino Fonseca, e foi a possibilidade de eu ter acesso ao livro, era ali dentro, eu não tinha isso em casa. Mas quando eu entrei naquela biblioteca, vi aquela quantidade de livros, aquela coisa de abrir, viajar, eu falei, nossa, isso é fascinante, né? Então, a letras e lápis, como você citou. É engraçado, Pete, que essa missão do Luiz, ela transbordou para todos nós. E hoje é o tema da Fliva, né, Luiz? Assim, eu até pedi... Você estava falando, né, do tema. Eu até pedi permissão, Luiz, porque assim, a gente estava... pode pedindo permissão, ainda mais para fazer um tema desse. Mas assim, a gente estava naquela discussão de qual tema esse ano, e aí a gente acabou definindo como
Livro para Todos, o processo de redemocratização da literatura através da Friva. E a gente percebe que na programação a gente começa a ter a discussão em relação ao livro em braille, à linguagem de sinais, A inclusão, né? E começa a ter livro de história, livro de criança, para vários públicos na programação, algo que nasceu. A gente não foi atrás de ninguém querendo que aquilo ali acontecesse. Aconteceu. Eu acho que é esse poder mágico da literatura. Então, o tema, a gente vai trabalhar em todo esse período da Friva 2024 com o Livro para Todos. E assim, gente, visitem a Casa Léa Pentanha. É um lugar, não é no Jardim de Cima, não, é na Casa Léa Pentanha, mas, gente, lá tá lindo. Eu vou fazer um agradecimento, pedir licença, mas as pessoas que trabalham na Casa Léa Pentanha, elas estão uma semana debruçadas em limpar, pintar, arrumar, assim, né, Luiz? Parar da melhor forma possível. Estão arrumando a casa para nos receber, né? Exato, isso é um carinho imenso para receber todo valenciano. E pai, mãe, assim, multiplique essa vontade de levar seu filho, leva seu filho lá, permita, convide o sobrinho, o papagaio, a outra família, o vizinho, e leve até a Friva. Conheça um espaço. Às vezes, assim, eu quero ir no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Mas vá na Casa Léa Pentanha, que talvez a sensação de estar na casa seja o mesmo de estar no Jardim Botânico. É um lugar que está lindo, tem lugares assim, tem cantinhos lá maravilhosos que dá para sentar, dá para ler, dá para discutir, dá para bater papo. A casa ela está super aberta para receber esse público, sabe? Então, é um carinho imenso da Léa Pentanha. E sabe o que é legal? Lá tem a possibilidade de você conhecer uma sociedade que não é mais secreta. Lá ela vai poder se encontrar e você vai assim, cara, você faz parte da mesma sociedade que eu faço. Isso, então, agora a gente está aparecendo. Estamos aqui. Olha, vamos no TikTok. Então, gente, vamos lá. Que dia que então começa a Friva? Quinta-feira, dia 13, e vai quinta, sexta e sábado, de 9 da manhã às 9 da noite, de 9 às 21, com uma programação voltada para criança, para adulto. Vamos ter uma série de atividades, vamos ter várias contações de história, vamos ter um público discutindo assuntos de adulto, assuntos de adolescente, assuntos de jovens e assuntos de crianças. Vamos ter lá atividades, vai estar acompanhando o livro, vai ter atividades com um grupo da pedagogia do Unify, vão estar lá brincando com as crianças, vendo atividades. O pessoal também do Senai vai estar presente com algumas atividades, alguns cursos dele, por exemplo, a impressora 3D, o óculos 3D. Então, tem algumas atividades também voltadas para esse campo um pouco mais tecnológico. Vamos ter rodada de leitura lá, vamos ter a Pitty fazendo os 10 anos dela. Então, a gente vai ter o lançamento do livro da Friva com a Cátia. Então, a gente vai ter o documentário também, Vamos né? reviver a Friva de 2017 com um documentário, né? Homenageando o Tenente Leal, ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial. A filha dele, que é a autora do livro que conta a história dele, o documentário é baseado no livro, ela vai estar presente, a Isalete Leal. Então, a gente vai reviver um pouquinho da história de 2017. Vamos ter muito livro lá, né, Luiz? Muitos livros, preços acessíveis, livros com desconto, com bom desconto. E vamos ter o livro da Friva para vender também, né, Léo? Já está vendo, inclusive, né? Quem quiser, né? Já pode adquirir o livro. Nos ajude, assim, porque o lucro desse livro assim, vai ser voltado, vai ser destinado à produção da Friva desse ano. Então, a gente está realmente empenhado a fazer e voltar o ciclo, né, de execuções da Friva. E aí, motivar os professores a recomeçar os clubes de leitura, né, recomeçar os debates, recomeçar os convites para os autores. É isso então, vamos fortalecer assim, todo mundo de braço dado realmente no intuito de fazer o melhor para a cidade.
É isso aí. Eu estou ansiosíssima. Tenho até que me corrigir aqui, porque no episódio passado eu falei que eu ia estar lá no dia 13. Dia 13 é quinta, gente. Eu tô na sexta. Na sexta à noite. Então, sexta, 8 horas da noite, que eu vou estar lá comemorando os 10 anos. Vou estar com a Elaine Amorim, com a Jo Coelho e com a Sibila Farani. Eu fiquei pensando em pessoas que foram assim... Quando eu comecei, quem que estava ali? E foi essa rede, sabe? Essa comunidade. Eu não conhecia elas. Eu conheci através da literatura, através da Fliva. Então, assim, a gente se juntou naquela época e a gente até hoje. A gente não fica o tempo todo juntas, sabe? Mas a gente está sempre mandando mensagem, falando. A Elaine já veio aqui algumas vezes, então falei, não, vamos comemorar juntas. A Elaine também vai tá fazendo 10 anos. Então, estarei lá na sexta-feira, 8 horas da noite, para a gente bater um papo, fazer um pitcast ao vivo lá, tá? E aí, gente, mais alguma coisa? Vocês querem mandar algum recado? Querem falar com alguém? Só um aviso, né, Léo? Todo ano, nos últimos anos, eu não lembro quando mudou, as pessoas depois falam, domingo não teve a Fliva. A Fliva termina no sábado, né? E não no domingo. Sim. Porque às vezes a pessoa vai ficar com isso na cabeça. Vou deixar para ir no domingo. Não. É uma boa. O último dia é o sábado. Então, aproveitem, visitem até sábado a Fliva. Sempre tem um questionário sobre isso. Por que não acontece domingo? Mas a gente acaba abrindo na quinta e na sexta para permitir que as escolas levem os alunos. Não vai levar no sábado, não vai levar no domingo. Então, assim, escolas, aproveitem. Quinta e sexta, leve seus alunos, professores, né? Assim, faça esse esforço, porque vai valer a pena. Então, E no domingo, gente, eu vou dar um depoimento aqui. Eu já desmontei a Fliva. No domingo, se a gente se desmonta, começa a desmontar no sábado, termina, a gente tem o domingo todo para desmontar, né? Não fica aquela correria, aquele negócio de ter que fazer de madrugada. Então, eu entendo. Verdade. E dá espaço para que as escolas possam ir, para que as Sim, escolas possam fazer o rodízio também, para os professores conseguirem organizar os horários. Então, assim, estão todos convidados. Vou convidar também, assim, né? Como se fosse minha casa. Não, É a mas sua casa. assim, é a minha casa. Então, estão todos convidados. Não percam essa oportunidade de respirar essa atmosfera sobre literatura, de literatura, cultura, música, teatro. Tudo que vocês possam imaginar ligado à cultura, a gente acaba encontrando na Fliva de alguma maneira. Muito networking, entendeu? Então, assim, não percam. Fliva, nesse fim de semana, lá na Casa Leia Pentanha. É isso, eu queria muito agradecer vocês. Muito obrigada. Estava ansiosa para o dia de hoje, para a gente falar sobre isso. Foi muito bom. Estou ansiosa pelo livro. Que bom. Já estou pensando na segunda edição. revista ampliada, né? Vai com calma, deixa eu ver o primeiro. Gente, muito obrigada para todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente. Um beijo, até a próxima. Ó, tchau, tchau.